Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a diferença entre as certificações e as tracks do nível Associate entre os diversos vendors que a gente tem hoje no mercado. O colega Yuri, ele acompanha a gente no Instagram e ele fez essa pergunta para mim. Ele falou assim: cara, qual que seria a melhor certificação para seguir e qual a diferença entre o HCIA, o JNCIA e o Cisco CCNA no caso, né? Galera, só explicando aqui um pouquinho do background, a Cisco antigamente, em 2010, 2012 mais ou menos, eles tinham um conceito de pirâmide das certificações deles, que assim, você fazia o CCNA, aí depois você tinha o CCNP, que seria uma prova professional, o CCNA seria a prova de associate, depois você ia para o professional, que seria o CCNP, o CCIE, que era o expert, e o architect, que é o CCDA, o CCDE no caso, que seria o arquiteto de design de redes Cisco. Depois de um tempo, eles acabaram criando diversas tracks. O que seriam essas tracks? As tracks seriam vários caminhos específicos para cada certificação. Por exemplo, você tinha o CCNA Voice, CCNP Voice, CCIE Voice, depois você tinha o CCNA Data Center, CCNP Data Center e assim por diante, né? Você tinha 8 tracks disponíveis e acabou que isso virou padrão de mercado. Por exemplo, a Juniper tinha algo parecido, a Huawei tinha algo parecido também, a HP também tinha, era bem similar aí o que a Cisco passava, né, no caso. E aí você tinha várias opções. Por exemplo, você tem o CCNA, que é equivalente ao JNCIA, da Junos da Juniper, que seria equivalente ao HCIA da Huawei. Ou sei lá, antigamente tinha Interasis, que tinha certificação de nível Associate. Tem vários outros vendors que seguem essa mesma linha de certificação, né? Aí, assim, você que é um cara que está começando a trabalhar com redes, que precisa pegar o básico de redes e os fundamentos, tem uma diferença muito grande entre uma certificação do CCNA para um JNCIA ou para um HCIA e etc. E eu vou tentar explicar um pouquinho aqui a diferença entre eles, né? Galera, a princípio, o CCNA ele foi criado lá em 2000, acho que foi em 2002, se não me engano, há muito tempo atrás, para ser um padrão de mercado de certificação. Então, assim, ele não iria apenas ensinar você a fazer, a configurar um roteador, a configurar um switch. Ele iria te ensinar redes, iria te ensinar os protocolos, iria te ensinar como configurar com os padrões de mercado, mas também como configurar com os padrões Cisco. Por exemplo, você tem lá o EGRP. O EGRP por muito tempo ele ficou fechado, foi um padrão fechado da Cisco, que você só conseguia utilizar ele com os equipamentos Cisco. Então a Cisco meio que evangelizava a galera, né? Fazia você estudar para o CCNA e conforme você ia estudando para o CCNA, você já conhecia a Cisco, já conhecia a CLI da Cisco, você iria puxar um pouco de sardinha para quando você fosse comprar algum equipamento, utilizar a Cisco, né? Porque se você vai mexer no dia a dia, se você vai trabalhar e suportar no dia a dia as redes, você quer mexer com alguma coisa um pouco mais que você já conheça. Mas com o tempo, outros vendors viram que essa parte de learning da Cisco deu certo porque assim, muita gente que foi estudar CCNA, CCNP, CCIE, etc., são evangelizados Cisco total. A gente chamava de Cisco Boy. O cara só trabalhava com Cisco, o cara defendia só os produtos da Cisco e ficava meio que com aquele cabresto de que só pode trabalhar com Cisco. Só Cisco é bom, só Cisco é a melhor coisa do mundo e etc. Mas não é bem assim. O problema é assim, você pode até discordar de que tem equipamentos bons, tem equipamentos ruins de outros vendors, mas a Cisco, para Learn, para o CCNA, para o CCNP, para o CCIE, eles são um padrão de mercado de certificação.
É o melhor vendor que realmente traz os melhores treinamentos, traz os melhores conteúdos e as certificações mais visadas do mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. O CCNA ele passou por algumas mudanças, como eu falei anteriormente. Antes ele tinha um CCNA para cada track e agora ele tem o CCNA que engloba todas as tracks. Então você faz o CCNA, depois quando você for para o CCNP que você vai indo para cada nicho. Você vai para o nicho de segurança, você vai para o nicho de data center. Voltou a ser como era em 2010, acho que 2008, por aí. O que acontece? CCNA e Cisco, eles vão, principalmente se você estudar pelo Net Academy. O Net Academy é um material fantástico, eles vão te ensinar conceito de redes, camada OSI, tudo que você precisa saber na parte de redes que seria cobrado no mercado para um CCNA, o CCNA vai te explicar. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do blueprint da prova do CCNA para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Por exemplo, aqui você vai ter 20% da prova vai ser só sobre Network Fundamentals. Seriam fundamentos de rede, camada OSI, como que funciona cálculo de subrede, arquitetura, tem bastante coisa sobre arquitetura de 3 camadas da própria Cisco, Spine Leaf, tem bastante coisa sobre o padrão de mercado, que é o I3E, e assim, tem bastante coisa que a prova da Cisco vocês vão entender que assim, eles ensinam mais ou menos metade do conceito de redes e depois eles colocam alguma coisa sobre os produtos da própria Cisco. Por exemplo, o Cisco DNA Center. Eles estão colocando aqui como controladoras dentro do CCNA. E a WLC da Cisco, que seria a controladora Wi-Fi da Cisco. Então assim, eles mesclam para você o que é uma controladora, como que funciona, onde que ele ficaria na rede, qual que é o design para utilizar uma controladora, por exemplo, na nuvem. E aí eles mostram qual que é a usabilidade no mercado com o equipamento deles, entendeu? Outra coisa bacana que eu quero mostrar para vocês aqui, você vai ter aqui IPv6. IPv6, por exemplo, você vai aprender como utilizar e é padrão de mercado, não é padrão Cisco, a Cisco não criou. TCP/UDP, padrão de mercado. Aqui você vai ter princípios básicos de wireless, isso aqui é bem importante para quem for fazer o CCNA. Virtualização, galera, virtualização. A Cisco está tentando trazer o que o mercado cobra no dia a dia para dentro da sua prova do CCNA. Aqui você vai ter alguma coisa de Network Access. Então você vai ter a parte de Layer 2 aqui, como funciona o Span Tree. Um exemplo bom também é o Span Tree. Você tem aí como funciona o padrão de mercado, você tem o padrão próprio da Cisco, que todos os equipamentos já vêm configurados. E praticamente para todo o restante da prova eles seguem esse padrão aí, tá? De como eles te ensinam o conceito de roteamento, eles te ensinam o protocolo USPF e aí depois você vai aprender como configurar dentro do equipamento Cisco, tá? E é nesse ponto que eu quero bater um pouquinho, porque a prova do CCNA ela é a prova mais completa do mercado para um nível de associado, para alguém que está começando a carreira na área de redes. É uma prova cara, realmente, $300, acho que está $300 se não me engano, e é uma prova difícil, sempre foi uma prova bem difícil, de um nível de que você precisa de, eu acho que 80% a 85% para poder passar na prova. Antigamente a gente falava que a Cisco coloca a régua lá em cima para o CCNA e começa a diminuir ela um pouquinho no CCNP, que as provas do CCNP eram um pouco mais fáceis. Mas o CCNA ele era bem difícil pela quantidade de conteúdo que eles colocam dentro do CCNA. Então o CCNP era um pouco mais específico. Por exemplo, o Route Switch, você tinha uma prova só para Route Switch, outra só para Switch, outra só para Troubleshoot.
CCNA era tudo englobado e antigamente ainda tinha os labs, que caíam acho que 3 ou 4 labs em cada prova. E se você errasse um lab e algumas questões, praticamente você já tinha bombado na prova. E qual que é a diferença para um JNCIA Junus? Eu tenho essa certificação do JNCIA, eu fiz ela acho que faz uns 5 anos mais ou menos, no programa da Juniper de certificações que eles têm, eles te davam um voucher depois que você terminava quando você terminava o treinamento. E agora eles dão acho que um voucher de 75%. A prova acho que é $200, você paga, sei lá, acho que 25, não, $50 para poder fazer a certificação se você for bem no treinamento do nGenius One. Mas como você pode ver aqui, eles vão te explicar como é que funciona a arquitetura do Junos OS, a diferença do Control Plane para o Data Plane, como que funciona as funcionalidades básicas. Eles vão te explicar como utilizar a CLI do Junos, que seria as funcionalidades de, sei lá, commit confirm, compare, como que é estruturada toda a configuração dentro de um roteador e de um switch. Por exemplo, modify, manage and saving configuration files. Aqui, ó. Então, essa daqui é a parte do que você vai aprender a usar o equipamento Juniper em si, tá? Via CLI ou via GUI. Básico de configurações. Tem algumas coisas bem básicas aqui, por exemplo, configuração inicial, como que você cria usuários, login, etc. Operação em cima dos equipamentos Juniper e manutenção, show command, os comandos de show, o tipo instalação, upgrade, ferramentas de ping, traceroute e telnet, fundamentos de roteamento. Isso daqui eles chegam a ensinar um pouco sobre fundamentos de roteamento, mas o foco é de como você vai utilizar o roteamento dentro dos equipamentos Juniper, tá? Routing Policy e File Filters. Então você tem aí também algum conceito aí, mas mais aplicado nos equipamentos Juniper. Então o que eu quero mostrar para vocês é que a diferença entre um CCNA e um JNCIA é que o JNCIA ele vai te ensinar a utilizar os protocolos de rede e os padrões de mercado, SPF, BGP, dentro dos equipamentos Juniper. Então eles não vão te ensinar a fundo de como que funciona o BGP, eles não vão escovar o bit, como funciona o SPF, como que é o span tree. A Cisco já se preocupa um pouco mais em te ensinar o protocolo e depois que você aprender o protocolo, como fazer a configuração dentro do equipamento deles, tá? Essa é a diferença principal entre Cisco e outros vendors. A Huawei ainda tem um pouquinho mais de preocupação com o protocolo em si. Por exemplo, eles vão te ensinar aqui princípios de network também. A prova é quase um copy-paste do CCNA. E tem alguma coisa também sobre CLI e utilização nos equipamentos Huawei. E tem alguns protocolos que também são proprietários da Huawei, tá? Mas é uma prova também que é bem mais simples do que o seu CNA. Se não me engano, você tem que tirar 600 pontos de 1000 para poder passar na prova. O JNC eu acabei esquecendo de falar, mas você precisa tirar 700 pontos de 1000 também. E o CCNA você tem que chegar, se não me engano, a uns 80% da prova, 80% mais ou menos da prova, para poder conseguir passar na prova, tá bom? Agora, esse é o principal ponto do vídeo. Cisco vai te ensinar protocolos, fundamentos, depois ele vai te ensinar como utilizar os protocolos e os fundamentos de rede dentro dos equipamentos Cisco. Os outros vendors estão mais preocupados em ensinar como fazer só a segunda parte, que é a configuração dentro dos equipamentos deles. Tem alguma coisa que eles adicionam, que eles precisam explicar dentro do treinamento deles, antes de te fazer configurar, por exemplo, um SPF, mas é bem raso. Cisco não, Cisco vai a fundo, principalmente se você for fazer NetAcad. NetAcad eles vão escovar bit, eles vão fazer você entender
até porque é um treinamento de mais ou menos 1 ano que você vai fazer aí em poucos meses. Agora eu ia mostrar para vocês aqui dentro da PInfo, que é um site de vagas aí na área de TI. Vou colocar aqui, ó, do dia 1/6 até agora, e vou colocar aqui, ó, CCNA, para ver quantas vagas aparecem, pra gente ver o que o mercado procura mais, tá, galera? E aí, não adianta ser hipócrita, falar assim, ah, não, eu quero aprender por questão de que eu gosto de ter conhecimento. Galera, você tem que aprender pro que vai ser útil na sua carreira. Por exemplo, entre fazer um CCNA, em que você vai ter aí, ó, 15 vagas pelo menos em um mês, do mês passado para cá, que está citando o CCNA da Cisco, ou você pode o HCIA, por exemplo. O HCIA, por exemplo, nesse mês passado até o dia de hoje, tem uma vaga que está citando o HCIA da Huawei. Provavelmente você deve, olha lá, ainda fala assim, desejável conhecimento, certificação CCNA ou HCIA. Não é nenhum pré-req. E o JNCIA, não tem ninguém pedindo a certificação da Juniper. Pode ser que você encontre algumas vagas mais específicas para essas tecnologias, mas não cobrando o nível Associate, por exemplo. Pode ser que o cara queira que você conheça Juniper, Junos OS, pode ser que o cara peça que você conheça Huawei, mas não que cobre a certificação em si. Então, entre todas essas provas de certificação, as provas de nível Associate, o CCNA é o que vai te trazer melhor resultado. É a prova que te prepara mais. É a certificação de início para quem quer começar na área de redes e a que mais vai te abrir portas. Tem uma postagem que eu fiz no blog em 2016 que eu explico que como o CCNA mudou minha vida. Como quando eu fiz o CCNA as portas começaram a se abrir, eu já fui para consultoria, comecei a pegar vários projetos, não tinha experiência na área, falei a verdade pro meu antigo gerente, ele entendeu, me colocou para estudar, me colocou para aprender, e minha carreira mudou por conta do CCNA. Não estou puxando sardinha, estou falando a realidade do mercado. O CCNA vai continuar relevante por muito tempo? Eu acredito que por mais uns 4 ou 5 anos eu tenho certeza que o CCNA vai ser base para qualquer pessoa que comece a iniciar na parte de redes aí, e em 3, 4 anos você já consegue tá tirando um salário legal e tá trabalhando nos projetos bons. Beleza, galera? O importante é você sempre estar estudando. Se eu estivesse começando agora, eu focaria 100% no CCNA e tentaria tirar o mais rápido possível, porque o mercado está muito aquecido, tá bom, pessoal? Obrigado aí para quem acompanha o canal. Eu estou tentando criar um pouco mais de conteúdo. Tava com alguns problemas familiares, a gente perdeu um parente próximo muito querido. Os projetos que eu estava tocando também começaram a encavalar, né? Comecei a trabalhar bem mais do que eu estava. E eu vou tentar criar um pouco mais de conteúdo com mais constância aqui no canal, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.